você que me acompanha aí por este Brasil. Estudando um pouquinho sobre direito previdenciário, vamos falar agora sobre um benefício que vai cobrir um risco social da doença, da invalidez, da incapacidade laborativa. A aposentadoria por invalidez, tá ok? Então, aqui, primeiro requisito para a gente falar de aposentadoria por invalidez, a gente vai estar falando da incapacidade laborativa. Isso é, será apurado se o segurado tem ou não capacidade para o seu labor. Então, muitas vezes, a doença que ele é portador não o incapacita para sua atividade, não traz uma invalidez, uma incapacidade total e permanente para o trabalho. Então é isso que tem que cuidar um pouquinho. Mais uma atenção. Não quer dizer que ele nunca irá recuperar, tá ok? Quando fala total e permanente, é no momento da concessão. Naquele momento, o segurado foi atestado que ele está total e permanentemente incapacitado para qualquer atividade laborativa. Ele não pode trabalhar. Então vamos supor que a pessoa tenha sofrido um acidente, esteja numa cama, sem poder falar, não mexe mais nada, completamente ali vegetando, precisando de cuidados frequentemente, que alguém o alimente, que o troque. Essa pessoa, óbvio, não tem capacidade laborativa. No momento, ele está total e permanentemente incapacitado para o trabalho. Mas não quer dizer, claro, que futuramente ele não venha recuperar a capacidade laborativa como nós iremos trabalhar. Pode sim, tá ok? Tem alguns casos que não irá recuperar, mas outros pode. Então, não é uma aposentadoria definitiva, como é, por exemplo, a aposentadoria por idade. Uma vez que você alcançou sua aposentadoria por idade, cumpriu os requisitos, solicitou, conseguiu a aposentadoria, ela está ali, é definitiva. A invalidez não, ela não é definitiva, ela poderá ser definitiva, mas não é uma regra. Primeiro ponto que a gente tem que saber: quais são os segurados que terão direito a este benefício, a esta aposentadoria? A lei prevê para todos. Todos os segurados, empregados domésticos, contribuintes individuais, trabalhadores avulsos, os facultativos, segurado especial, têm direito à aposentadoria por invalidez. Então, todos os segurados têm, os obrigatórios e os facultativos farão jus à aposentadoria por invalidez quando cumprirem a carência, aquele número mínimo de contribuições exigidas para que ele faça jus ao benefício. A carência aqui, na aposentadoria por invalidez, será de 12 contribuições mensais. Então, a partir do momento que este segurado cumpriu com as suas 12 contribuições, ele já terá direito à invalidez. A carência, mais ou menos como um plano de saúde, né? Você contrata um plano de saúde, e tem que pagar X meses para poder ter direito a uma cirurgia, outros X meses para poder fazer exames. Aqui, mais ou menos a mesma situação, 12 contribuições para que tenha direito à aposentadoria por invalidez. Mas aqui, essa regra das 12 contribuições terá exceções. Quais são as exceções? Acidente e as doenças que estão previstas no artigo 151 da Lei 8.213 de 91. Acidente de qualquer natureza. Porque nós podemos ter o acidente comum e nós podemos ter o acidente de trabalho. O acidente de trabalho é aquele que o sujeito estava na sua atividade, uma doença que ele desenvolveu em razão da sua atividade laboral, do seu trabalho. Então, o sujeito que estava lá, ele é pedreiro, trabalhando na construção civil, caiu ali um tijolo na cabeça dele, ele foi parar no hospital, ficou em coma, ficou muito mal, não voltou bem, está lá numa cama. Perfeito, isso é um acidente de trabalho. Agora, eu pego meu carro fim de semana, saio viajar com a minha família e acabo sofrendo um acidente no meu horário de folga, não estava trabalhando, não estava indo para o trabalho. Aí a gente pode falar
é um acidente comum. Então não importa a natureza, se ele é decorrente de um acidente de trabalho ou não, não existirá carência. Aqui a carência será zero, não é exigida nenhuma contribuição. Então vamos supor que o empregado esteja começando hoje na sua atividade laborativa, iniciou seu trabalho hoje, tá? Aí dá uma semana, começou dia 1º de maio, né? 1º de maio é feriado, né? Vamos pegar outra data? 1º de junho ele começou a trabalhar, do ano X. Começou 1º de junho, no dia 10 de junho ele acaba sofrendo um acidente. Foi pra praia com os amigos, acabou sofrendo um acidente na praia. Ficou completamente incapacitado em decorrente desse acidente de trânsito. E aí? Vai ter direito? Vai, porque não temos a carência. Se ele nunca tivesse pago uma contribuição sequer, ele já teria direito. Como empregado, filiação decorre no momento em que ele inicia sua atividade. Então ele vai ter direito? Vai, ele vai ter direito, tá ok? Bem como existem algumas doenças que, em razão da sua gravidade, de serem tão agressivas, deformantes, não vai ser exigida carência. Um exemplo disso é o câncer, a AIDS, não vai ter uma carência. É um rol taxativo, isso é, são aquelas doenças que estão especificadas na lei. Constantemente elas são alteradas, tá? A cada grupo de anos elas são alteradas com o Ministério da Previdência, Ministério da Saúde, ocorrência de novas doenças surgindo, tratamento, conforme a gravidade que é apurada. Então também não terá carência para benefícios quando decorrente desse tipo de doença, um câncer muito agressivo que seja diagnosticado. A pessoa está trabalhando só 6 meses, tem 6 meses de registro, trabalhando como empregado e acaba sendo diagnosticado. Isso é, ele não fechou com as 12 contribuições. Vai ter amparo? Vai, porque ela está prevista aqui no artigo 151 da Lei 8.213 de 91, com uma doença que isenta a carência, tá ok? Então só tome cuidados. Aí você me pergunta, eu preciso decorar esse rol de doenças? É bom você conhecer, mas não que seja obrigatório, tá? Nos concursos não é uma tendência a aparecer. A tendência que eles pedem é as doenças, rol de doenças, seja sujeito a essa doença, mas se pede muito mais em razão do acidente, tá ok? Se fala muito em exemplos, questões caem constantemente com relação a acidente na isenção da carência. Não se cai muito questões tratando das doenças que isentam a carência. Mas é muito bom que você tenha conhecimento, que você dê uma lidinha ali no artigo, mas não é uma preocupação que você decore. Só tenha consciência que tem essas doenças e principalmente acidente de qualquer natureza, não importa se decorrente de trabalho ou não, isenta de carência se deixar o segurado inválido, perfeito? Para as demais situações, carência de 12 contribuições. Como que vai ser apurada essa incapacidade laborativa? Através de avaliação da perícia médica do INSS. Os peritos médicos é os que irão avaliar essa incapacidade laborativa. Então a lei dita que deverão ser feitas reavaliações periódicas para os aposentados por invalidez, a cada 2 anos ou quando solicitados pelo INSS. Então o INSS faz uma solicitação, envia uma carta para aqueles aposentados por invalidez, falando, ó, você tem que comparecer à perícia. E se o cara não vai para a perícia, corta o benefício, cessa o benefício imediatamente, até que depois ele vá, consiga novamente esse benefício. Então, chamou, o segurado tem que ir. E a perícia médica também fará análise se é possível passar por uma reabilitação profissional. Isso é, se o segurado, se esse aposentado por invalidez, tem possibilidade ou não de recuperar a sua capacidade laborativa, de modo total ou parcial, e indicará quais os meios para essa reabilitação. Então pode, por exemplo, pagar um curso, né? Ele não está podendo andar, não tinha estudo, então agora vamos pagar um curso para ele? Vamos pagar um curso para que ele aprenda a exercer uma outra atividade, que ele possa pelo menos recuperar parcialmente a sua capacidade, voltar para o mercado de trabalho. Ele está muito novo, tem apenas 25 anos, então pode surgir essas situações? Pode. E aí, o aposentado ele é obrigado ou não a passar por este processo de reabilitação? Se ele não passar por essa reabilitação, se ele não participar
no que for indicado, não fizer o tratamento indicado pela perícia médica, também corta o benefício dele. Então, ele é obrigado. Temos duas exceções, dois tipos de tratamento que o aposentado não é obrigado a se submeter. São eles: a transfusão de sangue, tá? Então, ele não é obrigado a submeter a transfusão de sangue e nem também é obrigado a um procedimento cirúrgico, passar por cirurgia. Não é obrigado a colocar sua vida em risco passando por uma cirurgia. Então, cuidado, hein? Se aparece na questão que o INSS está obrigando o aposentado por invalidez a realizar uma cirurgia que vai o capacitar completamente, ele vai voltar a ter capacidade laborativa graças a essa cirurgia e ele deve fazer, senão corta-se o benefício, cessa imediatamente, está errado. Ele não é obrigado a passar por procedimento cirúrgico e nem a transfusão de sangue. Então são dois tipos de tratamento que ele é facultativo. O aposentado ele faz se ele quiser. O restante ele é obrigado? Se o INSS mandar fazer curso, ele tem que fazer. Se o INSS mandar ele ir trabalhar em alguma outra... ele vai ter que fazer o que o INSS mandar. Fazer um novo tratamento, fazer fisioterapia, o que for que o INSS recomendar, vai ter que fazer. Menos cirurgia e transfusão de sangue. Perfeito? Outra situação que é importante é a questão da doença ou a lesão que o segurado já era portador antes da sua filiação. Antes daquele vínculo se criar entre o INSS e ele. O que acontece quando ele é portador já de uma doença ou de uma lesão? Não faz jus à aposentadoria, exceto nos casos que houver a progressão ou o agravamento da doença ou lesão que ele já era portador. Perfeito? Cuida com isso. Então, se ele já tinha uma doença anteriormente, ele não vai ter nenhum benefício por essa doença, a não ser que ela venha a se agravar ou tenha uma progressão dessa doença. Perfeito? Início do benefício. Para o empregado, nós vamos ter duas situações. Para o segurado empregado, ele vai ter direito ao benefício a partir do 16º dia. Os 15 primeiros dias serão pagos pela empresa, tá ok? Então, 16º dia é a regra que o empregado somente terá direito ao benefício da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela pode ser precedida ou não de auxílio-doença. Então, não é obrigatório que o segurado receba primeiramente o auxílio-doença e depois venha receber a aposentadoria por invalidez. Pode ser aposentado? Pode já de início. O médico perito que vai decidir se é caso de auxílio ou é caso de aposentadoria. O empregado, a partir do 16º dia, quando ele recebe. Ou então, da data do requerimento, se ultrapassar 30 dias dessa incapacidade, por exemplo. Então, se ele deixou passar mais de 30 dias da data do início da incapacidade, aí ele só vai receber da data do requerimento. E para os demais segurados, para o contribuinte individual, para o empregado doméstico, segurado, aí o início da incapacidade ou então do requerimento. Perfeito? Então é a partir dessas datas do requerimento, passando-se também os 30 dias. Se da data da incapacidade, tá, até a data do requerimento não se passar 30 dias, recebe do início da incapacidade. Se passaram-se mais de 30 dias, vai ser da data do requerimento. Perfeito? E a recuperação da capacidade laborativa? Esta pode ser total ou parcial. Perfeito? Isso é, pode voltar completamente a sua capacidade ou só uma parte. Vai poder às vezes exercer uma outra atividade, uma outra função. A lei nos traz duas situações neste caso. Como é que vai ser o corte ali do vínculo, o benefício? Vai deixar de receber quando? Então, nós vamos ter duas situações. A primeira situação, quando esse segurado recupera a capacidade totalmente ou pelo menos ali dentro dos 5 anos no início do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Então, tem a primeira situação que é do empregado.
Então a lei dita que se ele recupera totalmente, ou pelo menos ele volta a ter a capacidade laborativa após 5 anos, podendo assumir a mesma função que ele tinha anteriormente, cessará de imediato. E a empresa vai ter que aceitar esse empregado? Vai, ela vai ter que aceitar o empregado. E se ela não quiser? Não tem problema nenhum, vai pagar a indenização trabalhista. Súmula 217 do STF dita que a empresa é obrigada sim a acolher este empregado. Se ela não quiser acolher, não tem problema nenhum. Vai pagar a indenização trabalhista como se estivesse demitindo este empregado. Após 5 anos, dita a súmula mesmo, que não tem jeito. Depois de 5 anos, aí sim, a empresa não é obrigada a mais nada. Se não, vai. Só que a lei já deixa claro. É a mesma função que ele poderia exercer, tá ok? Então, tá aí, dá uma lidinha na súmula que está aí no seu material e no artigo de lei. E para os demais segurados, como é que vai fazendo? Se a cessão do benefício, após tantos meses, quanto forem os anos de durações do benefício. Ah, ele ficou 1 ano em benefício? 1 mês ele ainda fica recebendo, depois corta. Se vira, vai voltar a contribuir, vai arrumar teu lugar no mercado de trabalho, tá ok? É isso que a lei dita. Bom, então vamos ver o que acontece quando este aposentado recupera sua capacidade de modo parcial. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a recuperação, eu vou ter que te falar um pouquinho sobre a renda mensal. Isso é, quanto que o aposentado ele vai ganhar a título de benefício. Bom, a lei dita que a renda mensal será de 100% do salário de benefício. Isso é, se for apurado o valor do salário de benefício de 1.200, ele vai ganhar 1.200 a título de aposentadoria por invalidez, exceto o segurado especial. Este, se ele não contribuir facultativamente, terá direito ao benefício no valor de um salário mínimo. Perfeito? Então, visto aqui sobre essa renda mensal, vamos dar uma olhada sobre a recuperação? Me acompanhe. Portanto, quando ocorre a situação da recuperação parcial ou até mesmo total, passados-se 5 anos, ou quando o aposentado é declarado apto para exercer uma outra atividade diversa da que exercia atualmente, a aposentadoria será gradativamente diminuída. Isso é, nos 6 primeiros meses, ele vai receber o valor integral, 100% da aposentadoria por invalidez que ele já vinha percebendo. Nos próximos 6 meses, ela vai ter uma redução de 50%. E, passados-se mais 6 meses, 75%. Isso é, ele fica ali 1 ano e meio ainda recebendo a aposentadoria, sendo cessada, cortada aos poucos, pois muitas vezes aqui a recuperação parcial dificulta o ingresso novamente no mercado de trabalho. Após 5 anos fica mais difícil ainda, e principalmente para ele se adaptar depois a outra função que ele vem exercer, conseguir uma colocação, vai sendo gradativamente reduzido o valor do benefício, perfeito? Então, 1 ano e meio ainda que ele fica recebendo, sendo gradativamente diminuído. Quando o segurado, aposentado por invalidez, retorna voluntariamente, isso é, se ele se julga apto a voltar a trabalhar, ele vai até o médico perito e fala, ó, tô querendo alta, quero voltar a trabalhar. Ele verifica, não, realmente acho que você tá legal, já se recuperou, beleza, volta para suas atividades. Se ele se julga apto, mas não passa por este procedimento e retorna a trabalhar, então voluntariamente ele decidiu trabalhar, cessa desde o momento em que ele parou, né, voltou à ativa. A aposentadoria por invalidez, ela não permite que o segurado trabalhe em qualquer atividade. Ele está incapacitado para toda e qualquer atividade laborativa. Se ele está aposentado por invalidez e vai trabalhar, então voluntariamente ele está negando. Ele fala, ó, tô bem, tô voltando a trabalhar, desde a data em que ele retornou à atividade, é cortado o benefício previdenciário. Perfeito? Então, diferente, por exemplo, da aposentadoria por invalidez, onde eu posso continuar trabalhando, aqui não. Se eu estou inválida porque eu não posso trabalhar em
nada, em nenhuma atividade. E o acréscimo de 25%? Então aqui é a situação em que poderá ultrapassar o teto previdenciário o benefício. A regra é, aposentadoria por invalidez, ninguém vai receber menos de um salário mínimo e nem mais do valor do teto previdenciário, que é sempre reajustado anualmente, tem os reajustes. Mas aqui, quando tem esse 25%, quando ele tem direito a esse acréscimo de 25%, aí pode ultrapassar. Então aqui é uma situação, um benefício que pode ultrapassar o teto previdenciário. Este acréscimo, ele cessa com a morte do aposentado, não incorporando a uma aposentadoria por morte que os seus dependentes venham a ter direito, tá ok? O que é esse acréscimo de 25% que eu tô falando? Quando a pessoa precisa constantemente de alguém perto, alguém o auxiliando, tem esse 25% para ajudar a manter essa outra pessoa, para pagar às vezes um enfermeiro, um cuidador. Então é a situação também prevista num rol, no anexo 1º do decreto 3.048 de 99, né, o regulamento da lei 8.213 e 8.212. Lá está previsto quais são as situações que será cabível também este acréscimo. Então este acréscimo, exemplo, o cara que está na cama, aquele exemplo que eu falei lá no comecinho, ele sofreu um acidente, não consegue mais falar, não consegue nem se mexer, está em cima de uma cama, precisa de alguém trocando, alimentando, dando banho, fazendo tudo por ele e tentando adivinhar o que ele está sentindo, porque ele não consegue mais nem se comunicar. Então, uma situação extremamente grave. Vai ter direito a esse acréscimo? Com certeza. Aí ele tem um acréscimo de 25%. Perfeito? Então, visto aí as situações importantes, mais uma vez, sempre dá aquela lida no texto de lei. Então, trabalhamos aqui os assuntos que aparecem frequentemente nas provas de concurso. Então, vamos ver como vem aparecendo nas provas? Me acompanha aí a primeira questão na sua tela. Caso um segurado empregado, em seu primeiro dia no emprego, em virtude de acidente, se torne definitivamente incapaz para o trabalho, ele terá direito à aposentadoria por invalidez, ainda que não tenha recolhido nenhuma contribuição para o regime geral de previdência social, mas somente poderá exercer tal direito após o gozo do auxílio doença prévio durante o período mínimo de 15 dias. Questão incorreta. Qual o motivo dela estar incorreta? Não há exigência na lei que ele cumpra com pelo menos 15 dias de auxílio doença. Ele pode sim receber a aposentadoria por invalidez direto, sem precisar gozar do auxílio doença anteriormente. Perfeito? Então por isso que ela está incorreta. Vamos para a próxima? Me acompanhe na tela. Conforme prevê a legislação previdenciária em relação ao benefício da aposentadoria por invalidez, é correto afirmar que a sua concessão dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social. B. Por sua natureza, em nenhuma situação dependerá de período de carência. C. Será devida apenas se os segurados tiverem gozo de auxílio doença. D. Não é devida aos segurados empregados domésticos. E, durante os primeiros 30 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Então vamos analisar sobre os quesitos de invalidez cada alternativa. Está corretíssima a alternativa A. Ficará a cargo de exame médico pericial a questão da invalidez do segurado. Então, o perito do INSS terá em mãos que o segurado vai lhe trazer exames, laudos, atestado médico e, com base nestes, irá verificar se é caso de incapacidade total e permanente, gera direito à aposentadoria por invalidez ou não. Então, fica a cargo do perito médico. Perfeita, alternativa correta. A B, ela está incorreta porque fala que em nenhuma situação dependerá de carência. Então, nós vamos ter duas situações na aposentadoria por invalidez. A regra são 12 contribuições de carência, porém, em caso de acidente e daquele rol de doenças previsto em lei, não terá carência, portanto, incorreta. A C está incorreta porque fala que será devido se apenas estiver recebendo o auxílio doença. Não, independente de percepção de auxílio doença, será devida à aposentadoria por invalidez. A D está incorreta porque excluiu o empregado doméstico e esse também tem direito à aposentadoria por invalidez.
Aí está incorreta porque fala que nos primeiros 30 dias é a empresa que vai pagar o salário negativo. É só os 15 primeiros dias, no caso dos empregados. A partir do 16º dia de afastamento, aí já é responsabilidade pelo pagamento, né, do INSS. Perfeito? Então, alternativa A correta. Vamos para a próxima questão? Me acompanha aí na tela. Daniel, aposentado por invalidez, retomou a atividade laboral voluntariamente. Nessa situação, o benefício da aposentadoria por invalidez será cassado a partir da data do retorno. Essa questão está corretíssima. Fala do segurado Daniel que retorna à atividade voluntariamente. Isso é, sem qualquer autorização, sem passar por uma nova perícia. Ele está aposentado por invalidez e volta a trabalhar. Então, a lei prevê que, neste caso, vai cessar ali a partir da data do retorno, conforme dita ali a questão. Então, está corretíssima a questão. Perfeito? Desejo aí para você excelentes estudos. Nos vemos numa próxima. Até mais!